Restaura teu irmão. Um problema que precisa ser resolvido é o que devemos fazer se alguém pecar contra nós. A questão agora não é o que fazer se pecarmos contra alguém, mas o que fazer se pessoas pecarem contra nós. Leiamos Mateus 18, versículos 15 ao 35, pois essa passagem nos dá instruções específicas sobre essa questão. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhes Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, versículos 15 ao 35. Analisando esta passagem, percebemos que a mesma pode ser dividida em 2 partes. Perdão, versículos 21 ao 35, e persuasão, versículos 15 ao 20. O Senhor nos diz que se nosso irmão pecar contra nós, temos a responsabilidade de perdoá-lo em primeiro lugar, e em segundo lugar temos a responsabilidade de persuadi-lo diante de Deus. Frequentemente mencionamos o perdão, mas deveríamos igualmente enfatizar a questão da persuasão. A primeira responsabilidade, o perdão. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Encontramos tais palavras não apenas em Mateus, mas também em Lucas, sendo que Lucas as registra de forma um pouco diferente. Número 1. Perdoe sem limites. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas 17, versículos 3 e 4.
Este registro é semelhante ao de Mateus, mas não é idêntico. As palavras em Mateus parecem ter mais peso, pois mencionam que o perdão não deve ser concedido apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 significa que o perdão que os filhos de Deus mostram a seus irmãos deve ser ilimitado. Não se deve levar em conta o número de vezes que se perdoa, pois não é 7 vezes, mas 70 vezes 7. O ponto enfatizado por Lucas é que se um irmão que pecar contra nós se arrepender e pedir perdão, devemos perdoar-lhe os pecados, ainda que seja 7 vezes no dia. A questão não é se seu arrependimento é verdadeiro ou falso. Isso não deve ser considerado por nós. Se ele disser que se arrepende, devemos perdoá-lo e deixar a questão de arrependimento com ele. Perdoar o mesmo pecado 7 vezes durante um período longo pode não parecer algo extraordinário, mas perdoar tal pecado 7 vezes num único dia é bem diferente. A mesma pessoa comete o mesmo pecado 7 vezes no mesmo dia e em todas as ocasiões ela diz: "Sinto muito". Você acredita na sinceridade do seu pedido de desculpas? Talvez ache que seu pedido é apenas da boca para fora. Não é de se admirar que o versículo seguinte diz: "Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé." Tendo perdoado o ofensor tantas vezes, os levara a perder a fé. Eles realmente viam nisso um problema. Parecia inconcebível que uma mesma pessoa pudesse genuinamente vir e pedir perdão 7 vezes num dia. E eles tinham dificuldade em crer na sinceridade daquela pessoa. Eles perderam a fé. Então pediram ao Senhor que lhes aumentasse a fé. A resposta de Deus foi que seus filhos devem perdoar mesmo em tais circunstâncias. Não devemos nos refrear em perdoar, nem devemos continuar a nos lembrar do pecado daquele que nos ofendeu. Número 2. Perdoe generosamente. O Senhor então usou uma parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Mateus 18, versículos 23 ao 27. Há alguns poucos pontos que merecem atenção. A nossa dívida excede ao que podemos pagar. Devemos a Deus 10.000 talentos, que é muito além do que podemos pagar, pois não temos com o que fazê-lo. Todos precisamos ter uma ideia adequada da nossa dívida para com Deus, de tal maneira que possamos generosamente perdoar a nosso irmão. Se esquecermos tamanha graça que temos recebido de Deus, tornamo-nos pessoas incapazes de demonstrar graça aos demais. A fim de ver quão pouco as pessoas nos devem, precisamos ver o quanto devemos a Deus. O servo, na parábola, devia a seu senhor 10.000 talentos. Era uma enorme soma de dinheiro, e ele não tinha como pagar. Devemos lembrar que a dívida que o homem tem para com Deus vai muito além da sua capacidade de pagar. A diferença entre o que as pessoas nos devem e quanto devemos a Deus é muito grande. Ainda que o Senhor tivesse ordenado que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, mesmo assim a dívida não poderia ser paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." De acordo com a medida de Deus. Os homens nunca sabem o que é realmente a graça. Não entendemos claramente o que o Evangelho é. Nossa tendência é dizer para Deus que aquilo que não logramos fazer hoje, faremos depois. Quão absurdo é que aquele servo insistisse que lhe fosse dado tempo para que pagasse sua dívida, sendo que os recursos conseguidos com a sua venda, a de sua família e de tudo o que possuía não seriam suficiente. Ele clamou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." É como se disséssemos: "Conceda-me tempo, minha intenção é boa, não estou pensando em fugir da dívida.
tudo o que estou pedindo é mais tempo e tudo pagarei. A salvação não vem de acordo com o pensamento do homem, mas segundo a medida de Deus. Gostamos de ver as pessoas orando e amamos ver Deus respondendo às orações. Sua resposta, entretanto, não é de acordo com a oração. Deus ouve a nossa oração, mas pode ser que Ele não ouça o que estamos pedindo. O ladrão da cruz orou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O Senhor o ouviu orar, mas não lhe respondeu segundo a sua oração. A resposta foi: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículos 42 e 43. Deus nos salva segundo o seu pensamento e não segundo imagina o pecador. A salvação não se dá de acordo com o pensamento limitado do homem de como Deus deveria salvá-lo. Pelo contrário, as coisas se dão de acordo com o pensamento de Deus, conforme o seu desejo. O Senhor queria que o ladrão arrependido estivesse com ele no paraíso naquele mesmo dia. Não queria esperar que viesse o reino para se lembrar do ladrão. O publicano orou no templo batendo no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Veja Lucas 18, versículos 9 ao 14. Ele podia no máximo clamar por misericórdia. Deus o ouviu, mas não segundo sua oração, pois o Senhor Jesus disse: este desceu para sua casa justificado. Você percebe o quanto isso excede ao que o pecador poderia sequer imaginar? Um pecador que pede por misericórdia nunca pensaria em justificação, mas Deus disse que o homem estava justificado. Isso era como se jamais tivesse pecado, ou seja, não era apenas que ele não tinha pecado, mas que era de fato justo. Ele não somente obteve o perdão de seus pecados, como voltou para casa justificado. A salvação que o Senhor opera não é de acordo com o pensamento do homem, mas de conformidade com seu próprio pensamento. O retorno do filho pródigo relata a mesma história. Ao voltar para casa, pediu que fosse feito como um dos servos do pai. Quando ainda estava longe, antes de se encontrar com seu pai, ele se preparara para voltar para casa como um servo. Mas ao chegar em casa, nunca foi feito um servo. O pai o vestiu com a melhor túnica, um anel no dedo e sandália nos pés, e também matou o novilho cevado para celebrar o retorno do filho. Gosto do artigo "o novilho cevado", pois indica o mais gordo dentre os novilhos. O pai solicitou o novilho cevado, conhecido por todos, para que fosse trazido, morto e comido. Ele chamou os vizinhos e amigos para que se unissem a eles na celebração, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15, versículos 11 ao 32. Deixe-me reafirmar que Deus procedeu não segundo a expectativa do pecador, mas de acordo com o seu pensamento. Diversas pessoas trouxeram um homem acometido de paralisia ao Senhor Jesus. Eles tinham a expectativa de que o Senhor curasse o paralítico. O Senhor os ouviu, mas não segundo o seu pedido específico. Eles esperavam ver o paralítico andar, mas o Senhor Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2, versículos 1 ao 12. O que então é o Evangelho? O Evangelho significa que Deus vai trabalhar até que Ele mesmo esteja satisfeito. Vamos então trazer pessoas a Deus e orar por elas. Na realidade, não importa muito se oramos bem ou não, pois Deus vai trabalhar até que Ele esteja satisfeito. Ele não vai simplesmente satisfazer o pecador, Ele mesmo deve ficar satisfeito. No pensamento do filho pródigo, ter pão para comer era suficiente, mas o que bastava ao filho não era suficiente para o pai. A salvação precisa satisfazer o pai e não apenas o filho pródigo. Precisamos ver a salvação do ponto de vista de Deus. O servo instou com o seu mestre: "Sê paciente comigo e pagarei. Vou tentar o melhor que puder, vou pagar no futuro. Talvez consiga pagar tudo." Quem se aproximar de Deus e lhe pedir graça, a ele será concedida graça, ainda que essa pessoa saiba muito pouco sobre o que a graça é. Esse é um princípio que precisamos ver. O Senhor se deleita em conceder graça.
Se você expressar o desejo de receber graça, ainda que de forma tênue, graça lhe será concedida. O Senhor apenas teme que não peçamos. Uma pessoa que espera por misericórdia receberá misericórdia. Deus concederá graça até que seu próprio coração esteja satisfeito. Ele não pode negar-se a si mesmo. Se ele concede alguma coisa, ele o faz de acordo com a sua própria natureza. O servo disse que pagaria no futuro, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Será que você percebe que isso é o Evangelho? Deus não faz coisas de acordo com a nossa vontade. Depois de dizermos, Senhor, tenha paciência comigo, permita-me pagar-lhe pouco a pouco até que toda a dívida seja saldada. O Senhor não responde com um muito bem. Pague o que tiver agora e o restante será pago no futuro. A nossa oração por graça nunca pede o suficiente. Quando estudo a Bíblia, sempre fico com a impressão de que todas as nossas orações e súplicas ficam aquém daquilo que Deus nos concedeu. Nosso Senhor ouve as nossas orações de acordo com o que Ele tem e trabalha por nós de conformidade. O que pedimos está incluído na sua resposta, mas Ele faz muito além. O mestre deixou ir o seu servo e perdoou-lhe toda a dívida. Isso em muito excedia o pedido do servo. Deus sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essa é a graça de Deus. Tendo recebido graça, aprender a ser gracioso. Mas Deus tem um propósito em ser gracioso para conosco. Todos aqueles que necessitam de graça precisam aprender a operação da graça. Todos os que receberam graça devem aprender a ser graciosos. Deus espera que aqueles que são recipientes de sua graça que sejam graciosos para com os demais. Ele não apenas está interessado em justiça, mas também em graça. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Mateus 18, versículos 28 e 29. O Senhor aqui nos ensina que não há comparação entre o que devemos a Deus e o que os outros nos devem. O que devemos são 10.000 talentos, o que equivale a 20 milhões de reais. Mas o que os outros nos devem é apenas 100 denários, o que equivale a 40 reais. Quando clamamos ao Senhor, ó Senhor, tem paciência conosco, pois saldaremos a dívida algum dia. O Senhor nos perdoa a dívida completamente, e por isso não ouve a segunda parte da nossa oração. Depois disso você encontra seu conservo, seu irmão, que por mais que lhe haja ofendido, deve-lhe 100 denários. Ele lhe deve pouco e também lhe pede que seja paciente, pois um dia saldará a dívida. A oração e a expectativa dele são as mesmas do seu conservo, ou seja, ter tempo para pagar. Entretanto, o servo na parábola se recusou a ser gracioso. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Mateus 18, versículo 30. O Senhor usa essa parábola para ilustrar como, aos olhos de Deus, uma pessoa que não perdoa é irrazoável. Se você não perdoar a seu irmão, você é aquele homem, como Natã disse a Davi, tu és o homem. Segundo Samuel 12, versículo 7. Quando lemos essa parábola em Mateus 18, sentimos quão falto de senso era aquele servo. Pensamos, como poderia esse homem recusar o pleito do seu companheiro e colocá-lo na prisão por causa de 100 denários, quando ele mesmo teve uma dívida de 10.000 talentos perdoada pelo seu senhor? Sim, o servo era justo para requerer o pagamento, mas a vida de um cristão com os demais não é baseada em justiça, mas em graça. Isso não quer dizer que o seu irmão não lhe deve nada, pois o próprio Senhor sabe que lhe deve. Entretanto, o Senhor quer que vejamos que se alguém não perdoa seu irmão, essa pessoa não está agindo segundo a graça. Aos olhos de Deus, falta-lhe graça. O princípio que deve governar a comunhão dos crentes é graça.
Não é o fato do seu irmão não lhe dever nada, mas se você o lançar no cárcere, o Senhor imediatamente fará o mesmo. A dívida do seu irmão é real, mas a sua também o é. A base para a comunhão dos crentes não é justiça, mas graça. A Bíblia nos ensina que devemos ser justos com relação ao que devemos aos outros. Com relação às dívidas que os outros têm conosco, não devemos solicitar justiça, mas devemos aprender a ser graciosos. Quando um irmão o ofende e lhe deve algo, há apenas uma regra para você: conceda graça. Tendo recebido misericórdia, seja misericordioso. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Mateus 18, versículos 31 ao 33. O Senhor espera que você trate os outros assim como Ele o tratou. Da mesma forma com que Ele não requer de você justiça, Ele espera que não cobre justiça dos demais. O Senhor perdoa sua dívida segundo misericórdia. Com a medida com que Ele o mediu, deseja que você meça outros. Ele lhe concede boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele deseja que faça o mesmo. Como Ele o trata, assim você deve tratar seu irmão. É muito triste aos olhos de Deus que aquele que foi perdoado não seja perdoador. Não há nada mais horrendo que aquele que foi perdoado não saber perdoar. Aquele que recebeu misericórdia não ser misericordioso e aquele que recebeu graça não ser gracioso. Precisamos aprender de Deus a tratar os demais como Ele nos tratou. Devemos ser humilhados pelo quanto recebemos ao ponto de tratar os demais segundo o mesmo princípio. Podemos achar muitas coisas na Bíblia que desagradam a Deus. Uma dessas coisas é que seus filhos não estejam dispostos a perdoar. É vergonhoso para aqueles que receberam graça e perdão que se recusem a ser graciosos e a perdoarem. Deus condena que aquele que deve tente pagar, mas Deus odeia que aquele que foi ofendido se lembre das ofensas dos outros. Devemos prestar atenção ao que o Senhor perguntou ao servo: Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Deus quer que sejamos como Ele é neste particular. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagassem toda a dívida. Mateus 18, versículo 34. Aqui o servo caiu em disciplina governamental do seu mestre, que entregou aos verdugos até que pagasse tudo. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Mateus 18, versículo 35. Que nenhum de nós caia na mão governamental de Deus. Precisamos perdoar os nossos irmãos do fundo do nosso coração como Deus fez conosco. Não devemos lembrar do pecado dos outros, nem devemos buscar que eles nos paguem. Ainda que seja justo, isso seria pecado. Os filhos de Deus devem ser como Ele é, generosos. A segunda responsabilidade: persuasão. Creio que muitos dos filhos de Deus aprenderam a lição do perdão. Muitos, entretanto, esqueceram-se do que deve ser feito após alguém pecar contra nós. De acordo com Mateus 18, versículos 15 ao 20, devemos persuadir ou exortar nosso irmão. Não basta perdoar, precisamos persuadir também. Número 1. Diga-lhe: Se teu irmão pecar contra ti. Versículo 15. É comum que os filhos de Deus pequem uns contra os outros. Ainda que tais coisas não ocorram muito frequentemente, não são tão raras assim. O Senhor nos ensina o que devemos fazer se alguém pecar contra nós. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se alguém pecar contra ti, a primeira coisa a fazer é dizer-lhe isso e não a outro. Essa é uma instrução que devemos compreender corretamente. Mostre-lhe a sua falha quando estiverem a sós. Portanto, quando o teu irmão pecar contra ti, não o digas a outros irmãos e irmãs. Não te dirija aos líderes tampouco. O Senhor nem sequer te ordenou que mencionasse isso em oração. Os novos convertidos devem ter clareza sobre esse assunto.
Quando algum irmão pecar contra ti, a primeira coisa a fazer é ir e dizer-lhe: creio que se os filhos de Deus guardassem esse mandamento do Senhor, muitos, talvez metade dos problemas na igreja seriam resolvidos. O problema hoje é que tão logo um irmão peca contra o outro, o assunto se torna conhecido de todos à exceção daquele que cometeu o pecado. O irmão ofendido já anunciou o problema para todos. Isso aponta para a fraqueza daquele irmão, pois são apenas os fracos que vão contar as falhas dos demais. Ele é moralmente fraco, pois não tem força para falar com o ofensor. Ele só pode falar pelas costas, pois não tem coragem de falar face a face. Fazer fofoca e espalhar rumores é um hábito ruim, impuro e pecaminoso. Precisamos cuidar da falha do nosso irmão e não contar aos demais. A primeira pessoa que deve saber deve ser a própria ofensora, mais ninguém. Se os filhos de Deus aprenderem essa lição, a igreja será livrada de muitas dificuldades. O Senhor diz: mostra-lhe o seu erro. Mas como? O Senhor não sugere que você lhe escreva uma carta, mas que vá até ele. Fale com ele quando estiverem a sós. Esse é o mandamento do Senhor. Ao tratar dos pecados pessoais, vocês dois são o suficiente. Uma terceira pessoa é totalmente desnecessária. Devemos aprender essa lição diante de Deus. Devemos nos controlar e jamais falar pelas costas do irmão que nos ofendeu. Nem devemos falar publicamente contra ele. É apenas quando vocês estiverem a sós que você deve lhe mostrar seu pecado. Isso requer a graça de Deus. Quando falar com ele, você deve mostrar-lhe seu erro e não falar sobre outras coisas. Mostrar-lhe o seu erro não é uma coisa fácil de fazer, mas precisa ser feito. Essa é uma lição que deve ser aprendida pelos filhos de Deus. Vá até ele e diga: irmão, você me machucou ao fazer tal coisa. Foi errado proceder assim. Você pecou. Se você sente que a questão é demasiadamente pequena para ir até o irmão e falar com ele, então não é necessário dizer a mais ninguém. Tenho ouvido muitos reclamar que seguir essa instrução é muito problemático. Muitas coisas acontecem no dia a dia para irmos dizer aos ofensores. Pois bem, se uma questão é pequena demais para ter que ir falar com o ofensor, então essa questão não deve ser comentada com mais ninguém. Como é que você diz que não é necessário ir falar diretamente com a pessoa e, no entanto, comenta com os outros? Se for necessário, fale diretamente com o irmão ofensor. Caso contrário, não comente com os outros. Fazê-lo é pecado. Propósito: ganhar a teu irmão. Os filhos de Deus devem aprender a não ligarem para ofensas. Mas se o ofensor precisa ser tratado, ele deve ser tratado diretamente. Ao tratar com o irmão, precisamos lembrar esse princípio fundamental. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Versículo 15. Esse é o objetivo de ir arguir o irmão. A razão não é tornar as coisas mais fáceis para você, nem é requerer que ele se retrate. O propósito é ganhar o irmão. Então o problema não é o quanto se sofreu, nem sequer o quanto se consegue restaurar o irmão. Ele deve ser persuadido, porque a menos que esclareça essa situação, ele terá dificuldades com sua oração e comunhão com Deus. Se a única questão envolvida for seus sentimentos feridos, então a questão é muito pequena para requerer tratamento. Você precisa ver claramente diante de Deus quais problemas requerem ser tratados com seu irmão e quais não. Se forem apenas seus sentimentos feridos, você pode deixar a situação passar sem falar nada com seu irmão nem com qualquer outra pessoa. Ninguém melhor do que você sabe se há algo a mais que precisa ser tratado. Nem sequer os anciãos da igreja sabem melhor do que você. A responsabilidade recai sobre você. Algumas questões têm grande efeito. Há muitas coisas que você pode esquecer, mas há certas questões que não devem ser esquecidas. Se o irmão tiver pecado com a possibilidade de sofrer dano, você deve ir até ele a sós e mostrar-lhe o seu erro. Aquilo que não puder ser passado por cima deve ser tratado. Como poderá o irmão prosseguir se houver coisas não perdoadas entre ele e Deus? Os filhos de Deus devem aprender a livrar a igreja de problemas.
Precisamos procurar manter a unidade da igreja. Se você vê um irmão em erro que cria problema diante do Senhor, você sabe que isso não é uma questão pequena. Você sente que isso vai impedi-lo de prosseguir com o Senhor. Nesse caso, você deve procurar a oportunidade de falar com ele enquanto estiverem a sós. Diga-lhe: irmão, foi errado pecar contra mim dessa maneira. Como consequência, o seu caminho com Deus será obstruído e sua perda será grande. Se ele o ouvir, o Senhor diz: ganhaste a teu irmão, pois você restaurou uma alma. O propósito da persuasão é restaurar. Não é para tornar seus sentimentos mais adequados, mas é para restaurar o seu irmão. Essa é, na minha opinião, a passagem das Escrituras menos obedecida pelos filhos de Deus. O que fazemos então? Alguns de nós divulgamos a questão, outros aguardam no seu coração e se recusam a perdoar, outros perdoam e não fazem mais nada, mas nenhuma dessas alternativas é o que o Senhor deseja que façamos. O Senhor não diz que se teu irmão pecar contra ti, isso poderia ser simplesmente desconsiderado. O Senhor diz que ao pecar o teu irmão criou um problema e o que foi ofendido tem responsabilidade para com ele. Ele pecou contra você, mas você deve pensar no seu futuro e cumprir sua responsabilidade cristã indo e falando com ele. Como você é o único que sabe que o seu irmão está errado, você precisa tentar restaurá-lo para ganhá-lo. Sua atitude deve ser boa, assim como também sua motivação. Você vai restaurar o irmão e espera poder ganhá-lo. Se a sua motivação for ganhá-lo, saberá como mostrar-lhe o seu erro, mas se não tiver o desejo de restaurá-lo, provavelmente discutirão. No passado talvez tenha sido ele quem discutiu com você, mas agora discutem entre si. Portanto, o objetivo de falar com ele não é simplesmente mostrar-lhe o seu erro, mas é ganhá-lo. O Senhor não disse que se seu irmão tiver pecado, vá e repreende-o. Ele diz: vá e fala com ele a fim de ganhá-lo. Se a motivação estiver correta, você não terá dúvidas quanto a como proceder. A fim de ganhar a seu irmão, é necessário que suas palavras, atitude, expressão, tom de voz, modos e espírito estejam corretos. Lembre-se, um inimigo pode conhecer minha falha, mas apenas um irmão pode ganhar-me. O que o meu inimigo diz pode ser verdade. Não posso negar que suas palavras são verdadeiras. Mas, não obstante quão verdadeiras sejam suas palavras, ele não tem como me ganhar. Talvez alguém venha repreendê-lo. A repreensão é justificável e até mesmo as mais duras palavras são verdadeiras, mas a sua atitude e expressão facial não o conquistam. É fácil conhecer as falhas de alguém, mas ganhar tal pessoa mostrando-lhe as falhas é bem diferente. Qualquer pessoa poderá se zangar. Você não precisa de graça para perder a paciência. Quão profundamente nos enganamos ao achar que estamos manifestando a ira da justiça. Não é uma tarefa difícil apontar às pessoas os seus pecados, pois até mesmo os inimigos poderão fazer isso. Mas requer um irmão para nos revelar nossos erros e ao mesmo tempo nos restaurar. Apenas um irmão pode gentilmente mostrar-nos nosso erro e bem como nossa condição diante do Senhor. Essa é a responsabilidade dos crentes. Tenho um forte encargo ao perceber quão frequentemente os filhos de Deus falham em seguir a palavra do Senhor com relação às ofensas. Essa é uma questão muito delicada que devemos aprender hoje mesmo. É muito fácil elogiar um irmão, qualquer um que deseje pode fazê-lo sem dificuldade. Também é fácil perder a paciência com o irmão. Basta faltar um pouquinho de controle e logo derramamos nossa ira sobre ele. Mas dizer a um irmão quais são os seus erros e ao mesmo tempo restaurá-lo requer alguém cheio de graça. Você sabe que está correto, no entanto não se baseia no seu direito. Está correto, mas não é soberbo. Está correto, mas ainda está humilde e gentil. Você está correto e mesmo assim é capaz de mostrar a seu irmão que ele está equivocado. Deixe-me dizer-lhe que é necessário colocar-se completamente de lado antes de poder dizer ao irmão que ele está errado. Se você estiver envolvido, nunca poderá executar essa tarefa. Que os irmãos e irmãs aprendam essa lição.
Ao permitir que seu irmão peque contra você, o Senhor o escolheu para ser um vaso para a restauração. Foi-lhe dado um grande encargo e você não deve falhar. Não deve se justificar por causa das muitas dificuldades envolvidas. Desculpar-se é um problema comum entre muitos irmãos e irmãs. Proceder assim é permitir que entre corrupção na vida de Cristo na igreja. O poder da igreja, a vida do corpo, os trabalhos dos diversos ministérios, bem como a força para crescer, são frequentemente confrontados por questões não tratadas. Será que você enxerga a relação que existe entre a igreja e as questões não tratadas? Muitas das dificuldades no corpo de Cristo residem aqui. Há questões encobertas e não tratadas. Não se fala delas, mas estão sempre presentes. Depois de um certo tempo, tornam-se fardos tão pesados que a igreja não consegue prosseguir. Os irmãos e irmãs precisam aprender a aliviar o fardo da igreja. Quando alguém pecar contra você, não deve fechar os olhos, mas deve tratar do problema com fidelidade e com espírito e atitude corretos. Assim você ganhará seu irmão. Caso contrário, o problema permanecerá na igreja. Espero que os novos convertidos se lembrem das palavras de Mateus 18, versículo 15, de forma que quando a ocasião aparecer saibam o que fazer. Número 2. Tome um ou dois consigo. O versículo 16 diz o que fazer quando falhamos em restaurar um irmão nessa forma pessoal. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Depois de ter falado com ele numa atitude correta, com palavras gentis e movido por uma boa motivação, e se ainda assim ele se recusar a lhe ouvir, então poderá dizê-lo a outra pessoa. Devo ser taxativo aqui e afirmar que você nunca deve comunicar o caso a outro até que seu irmão tenha se recusado a ouvi-lo. Se 2 filhos de Deus tiverem problemas entre si, podem facilmente resolvê-los ajoelhando-se diante de Deus e humildemente perdoarem-se mutuamente e esquecerem. Se notícias sobre o problema inadvertidamente chegarem aos ouvidos de uma terceira pessoa, o resultado será o aumento da doença. Uma ferida é curada quando nenhum corpo estranho entra nela. Dizer a uma terceira pessoa, portanto, é como esfregar terra numa chaga. Isso simplesmente agrava o problema. Ossos partidos podem ser reunidos a menos que haja coisas entre eles. Da mesma maneira, quando há problemas entre os irmãos e irmãs, isso deve ser lidado adequadamente. Somente depois de ter falhado na sua tentativa de persuasão pessoal é que você pode dizê-lo a outro, não para fofoca, mas para comunhão. Se descobrir que seu irmão não aceitará sua palavra, o Senhor diz: toma contigo uma ou duas pessoas. Esses podem ser os anciãos da igreja ou mesmo outros irmãos. Mesmo nessa situação, você não procurará qualquer pessoa, mas deverá procurar 1 ou 2 irmãos experientes no Senhor que tenham peso espiritual. Coloque a questão diante deles e peça seus conselhos. É verdade que esse irmão está errado? O que vocês, irmãos, pensam a respeito? Após esses irmãos considerarem a questão em oração diante de Deus e julgarem em conformidade ao seu discernimento espiritual, eles podem chegar à conclusão que aquele irmão tenha realmente procedido mal. Agora a questão não mais é seus sentimentos feridos. Você pode levar essas 2 ou 3 testemunhas àquele irmão e dizer: você procedeu mal neste particular. Isso será um empecilho para seu futuro espiritual. Precisa se arrepender e reconhecer que está errado. Para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Essas 2 ou 3 testemunhas não podem ser pessoas que falem muito ou que o façam descuidadamente. Se o forem, não serão respeitadas ou honradas. Devem ser pessoas confiáveis, com honestidade, peso e experiência no Senhor. Toda palavra se estabelecerá graças a essas 2 ou 3 testemunhas. Número 3. Dize-o à igreja. A regra da igreja é:
O melhor é resolver pessoalmente o problema, senão você deve procurar um caminho de pureza. Se a dificuldade for menor, você deve simplesmente perdoar e esquecer. Mas se afetar a comunhão, você deve aprender a lidar com o problema. Se ao tentar resolvê-lo pessoalmente você falhar, então poderá chamar 2 ou 3 testemunhas. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Creio que aqui a igreja se refere aos líderes e a comunicação deve ser feita de forma privada e não anunciar a toda a assembleia no momento de reunião. Conte aos líderes da sua dificuldade com seu irmão e peça-lhes conselho. Se a igreja estiver unida nessa questão e se a consciência da igreja condena um certo irmão, ele deve estar errado. Se for um irmão que vive diante de Deus, ele deixará de lado sua opinião e aceitará o testemunho das 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a aceitar o testemunho delas, deverá pelo menos aceitar a decisão da igreja. Desde que todos os irmãos e irmãs julguem que estou errado, não importa quão certo ou errado pense estar. O consenso da igreja é a mente do Senhor. O Senhor está aqui na igreja. Esse é o julgamento. Precisamos aprender a ser mansos e gentis ao ouvir o que a igreja tem a nos dizer. Não devemos confiar em nossos próprios sentimentos nem em nós mesmos. Precisamos aceitar o sentimento da igreja. O que deve ser feito se ele recusar ouvir a igreja? E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Quão séria é essa palavra? Significa que nenhum irmão ou irmã terá comunhão com ele. Isso, na realidade, o torna um estranho. Uma vez que tal atitude não foi solucionada, a igreja olha para ele como um gentil, um publicano. Não tem comunhão com ele. Cada um de nós deve aprender a aceitar a decisão da igreja. Novos convertidos devem ver que a palavra em Mateus 18, versículos 18 ao 20, é baseada naquilo que acabamos de mencionar. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Isso se refere àquele com quem a igreja lidou. Evidentemente, a abrangência deste versículo vai além disso. Mesmo assim, na questão sendo tratada, a igreja considera aquele que se recusa a ouvir como gentil e publicano. Devemos nos lembrar que o que ligarmos na terra será ligado no céu, e aquilo que desligarmos na terra será desligado no céu. Aquilo que a igreja faz sobre a terra, o Senhor ratifica nos céus. Portanto, os filhos de Deus devem aprender a aceitar a decisão da igreja. Aquilo que é dito nos versículos 19 e 20 também segue essa mesma linha. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isto se refere às 2 ou 3 testemunhas e à igreja. A igreja considerou o ofensor como gentil e publicano. Aquilo que a igreja fez, o Senhor diz que também fará nos céus. Talvez alguém questione qual seja a vantagem de pedir que 2 ou 3 pessoas venham conosco. Lembre-se, o princípio dos 2 ou 3 é o princípio da igreja. Se 2 ou 3 concordarem sobre um assunto diante de Deus, o Senhor prometeu que Ele reconhecerá isso nos céus. A palavra em Mateus 18, versículos 18 ao 20, são derivadas do caso em que o irmão está sendo tratado. Espero que os irmãos e irmãs aprendam a se submeter à decisão da igreja. O que os novos convertidos devem aprender? Se alguém pecar contra você, 2 coisas precisam ser feitas. Primeiro, você deve exortar ou persuadir essa pessoa. Em segundo lugar, deve perdoá-la. Se alguém que tenha pecado contra você se recusa a reconhecer o erro, mesmo após a igreja ter falado com ele, o problema persiste. Não é uma questão de que se deve ou não perdoá-lo. Pessoalmente, você deve perdoá-lo. Mas é uma questão que tange ao trato exterior, pois Deus diz que deve considerá-lo como gentil. Isso é melhor do que deixá-lo permanecer na igreja, pois essa dificuldade se tornará um peso para a igreja. É melhor livrá-lo de tal pressão.
Os novos convertidos devem aprender tão logo apareçam as dificuldades a perdoar imediatamente. Muitos problemas serão assim resolvidos, principalmente problemas sem maiores consequências. Às vezes você sente que a falha é tal que requer que a pessoa seja restaurada a Deus. Então deve ir até seu irmão, persuadi-lo e restaurá-lo. Se ele reconhecer sua falha, perdoe-lhe e o problema está resolvido. Se ele se recusar a ouvir, devemos considerar isso em oração diante de Deus e tentar resolver o problema adequadamente. A nossa atitude com relação àquele que pecou contra nós deve ser boa. Devemos ter a clareza de que, tendo sido alvos da graça de Deus, devemos nós também demonstrar graça aos demais. Tendo tido nossa dívida perdoada, não podemos pressionar aqueles que nos devem. Tomemos o cuidado de não falar inadvertidamente. Nossa motivação deve ser no sentido de perdoar e não deve ser no sentido de achar erros nos outros. Se permanecermos nesse princípio e agirmos segundo a palavra de Deus, tenho certeza de que a igreja será poupada de muitos erros. Possa Deus ser gracioso conosco.